começando mais um Brasil de Fato Entrevista. É toda sexta-feira, às 19h45 na TVT, ou a qualquer momento no YouTube do Brasil de Fato. Essa semana conversamos com Christian Dunker, psicanalista e professor da USP. Escritor de diversos livros, alguns deles premiados, Dunker tem um canal no YouTube sobre psicanálise, em que aborda diversos temas e fala sobre questões muito atuais, como o discurso de Bolsonaro, o sofrimento causado pelo neoliberalismo e a chamada sociedade do cansaço. Na entrevista que você vai assistir a seguir, Christian Dunker fala sobre diversos temas, como o uso das redes sociais, a violência e o medo, e a sociedade doente e o sofrimento. Ele também classifica o presidente Jair Bolsonaro como um tirano solitário, isolado em sua ideia de poder, e comenta sobre o que leva parte da sociedade a apoiar o presidente. Uma tese clássica, está no La Boétie, está no Montaigne, nos pensadores do século XVII, XVI, né? Que começaram a perceber como havia uma lógica de individualização inerente ao poder absoluto, inerente ao poder que quer, no fundo, apenas mais poder. Então, o tirano, ele, por ser um tirano, está dependente de uma lógica do medo, de uma lógica da conspiração, de uma lógica de que alguém vai trair em algum lugar. Por quê? Porque ele chegou naquele lugar à base de traição e conspirações, né? Isso faz com que ele comece a descartar os seus aliados mais instrumentais e inicie um processo assim, de purificação que termina nele, né? Ele sozinho, né? Ele, seus afetos ou suas paixões tristes, né? Então, uma versão disso no século XVIII vai ser o déspota oriental, que é aquele que está dentro do harém e aquele que exerce e sofre de uma espécie de excesso de poder e que vai sendo continuamente traído por aqueles que estão bajulando ele, que estão enaltecendo poderes que ele não tem e que, no fundo, são responsáveis por manter essa lógica de solidão e de individualização, né? Então são esses dois afetos que a gente vê muito no Bolsonaro, né? É a emulação, aqueles que dizem que você tem mais poder do que você efetivamente tem, e a cólera, né? Que é o afeto daquele que, por causa da realidade, constata que ele tem menos poder do que ele acha que efetivamente tem. Então, a retórica do Bolsonaro oscila essas duas coisas, né? Ele se dobrando ao Trump, ele se dobrando às instâncias assim de militares, do passado, inclusive, e do outro lado, né, encolerizado porque ele percebe que ele, no fundo, é impotente, né? Aí é uma patologia mais nacional, né, que a gente podia até ligar com aquele personagem do Machado de Assis, que é o pai do Brás Cubas, né, que é aquele que exige aparência em público e que sanciona os maus tratos que ele vai ter com o escravo, com as mulheres, no privado, né. Isso é aquele tipo de educação que diz e promete para o filho que ele será uma extensão do pai, de que no fundo ele já é o pai, de que ele é a cultura do herdeiro, sabe? Aquele que já vive por conta de, né? Aquele que goza com um poder que vem de uma outra instância, né? Isso está posto na nossa cultura, é um pouco o senhor de engenho, o senhor de escravos, né? O Bolsonaro é um tipo variante mais interessante disso, porque ele no fundo é um pai fraco. Ele é um pai que comete bravatas, que fala mais do que pode, que se desdiz constantemente e que, portanto, inverte essa relação de dependência, se tornando ele dependente dos filhos, né? Ele incapaz de limitar os filhos. Isso, dentro da dinâmica da emergência assim, da família, como locus do poder, o poder hierárquico, é muito curioso, porque ele se adapta aos novos tempos, né? Então, os tempos de maior horizontalidade, uma família mais democrática, né? Que nesse caso não é mais democrática porque é invertida, é o filho que manda no pai, né?
é que isso está acontecendo debaixo dos nossos olhos. E é uma coisa que eu não me canso de dizer, porque é um paradoxo, mas que eu acho que ele não está conseguindo se inscrever simbolicamente na ordem ou na desordem que a gente conseguiu produzir, né? Quer dizer, qual é a causa primeira da corrupção? É quando os assuntos privados, quando os interesses privados se ocupam dos interesses públicos, né, parasitam os interesses públicos em seu próprio benefício. Ou seja, é quando a lógica da família ocupa a lógica do que deveria ser anônimo, impessoal, as regras da instituição e do Estado, né? Então, não há dúvida de que a corrupção é exatamente isso, né? Quer dizer, a família e os amigos, a família e as extensões, os agregados, né? Então, a gente vê emergir um discurso contra a corrupção que é, ao mesmo tempo, o enaltecimento prático do nepotismo, né? Da família no poder. É que há um manto pseudo-cristão que impede que as pessoas percebam que há uma família corrupta, né? Que a família é também o locus da imoralidade, né? Precisa ler mais Nelson Rodrigues, precisa estudar um pouquinho mais de como a família é também o lugar de onde vem o que há de pior em nós. O conservadorismo sempre coopta, e principalmente em situações de crise e anomia, a lógica de identificações coletivas, tá? Na qual eu abro mão da minha responsabilidade, do meu desejo, da minha divisão subjetiva, transfiro isso para um sucedâneo de papai e recebo de volta a proteção, segurança e o sentimento de que eu sou especial no mundo, porque esse me ama como a um filho, né? Isso reforça minhas identificações com os irmãos, aquele que entra na manada, e isso cria inimigos necessários que vão sendo assim substituídos. A novidade é a formação de massas digitais. Para isso a gente não estava preparado, né? Funcionamentos mentais assim, de uma pessoa que está assim isolada, jogando videogame, ela e o WhatsApp da família, e que é apossada, né, por um discurso que não entra desde o público, né? Ele entra desde o privado. E aí ela produz reposições discursivas, novas formas de narcisismo, novas formas de experimentação do medo, outros tipos de sofrimento paranoico que foram assim inventados, né? ou reformatados pelo universo digital. Acho que a esquerda estava pouco preparada para isso, né? Estava lendo o território, o espaço digital como uma extensão do espaço público, né? Ou seja, fazendo política no sentido mais clássico do termo. Quando a gente percebeu que havia ali uma lógica formativa de discursos e de lideranças, e estava tarde demais. Por quê? Uma figura como Olavo de Carvalho, como Nando Moura, são pessoas que não resistem ao universo real. Você não pode pôr essa pessoa num espaço público e ela vai funcionar. Ela só funciona na redução da tela, naquele formato, com cursos e retóricas que são muito específicas, né? Por outro lado, a gente duvidava que isso pudesse ser possível. A minha avó, meu pai viveram na Alemanha na época do nazismo, né? E eu sempre perguntava para eles, como é que vocês deixaram essa coisa acontecer? Vocês não viam as pessoas com a estrela de Davi, as lojas sendo roubadas, né? E a resposta era invariavelmente a mesma. Estava todo mundo com medo, né? E assim, essas são pessoas vulgares, toscas. Ninguém nunca vai levar isso a sério, né? E quando se deram conta, já estava sério demais. A gente teria que lembrar que, ao contrário, por exemplo, de outros países da América Latina, como o Equador, como o Peru, que tinham suas universidades já lá no século XVI, no século XVII, o Brasil teve um retardo até a chegada de Dom João VI, né? 1808, para começarmos a falar em universidade. Isso produziu o quê? Então, se não tínhamos universidades, o que nós tínhamos no lugar? Os jesuítas, né? E a nossa república foi feita por maçons e por uma religião sociológica chamada positivismo,
né? Então, a formação da hegemonia cultural no Brasil, ela se deu de uma forma muito mais religiosa do que outros países. Claro que é uma religiosidade que então vai formar os seminários, que vão ser alternativas para as pessoas pobres conseguirem estudar em regiões remotas do país, vai oferecer uma carreira, né, de ascensão dentro como clérigo. Isso basta ler a nossa literatura para a gente ver como quem pensou o Brasil estava muito entranhado nessa cultura jesuítica, nessa cultura religiosa, né? O que acontece num espaço aí relativamente curto? Essa estrutura secular, ela é substituída por uma outra coisa, que é uma autoridade local, comunitária, que é o pastor neopentecostal, que se orienta o quê? Por uma retórica de resultados. Então, se eu tenho o meu carro do ano, é porque Deus está agindo. Há uma batalha espiritual em curso e nós somos assim soldados, ou seja, uma militarização como a gente nunca viu do discurso religioso. E em terceiro lugar, sem seminário, sem estudo, sem universidade, sem ligação desse discurso, que é um discurso cultural fundamental, a Bíblia, né, com outros universos, né, universos no tempo e no espaço. Né? Então, sem hermenêutica, sem estudo comparado da Bíblia, sem nada que a gente tinha na religiosidade até muito recente, inclusive no espiritismo, que tem uma extração positivista, inclusive um outro tipo de estudo, mas de formação mais iniciática que a gente tem nas religiões de matriz africana, né? Que não é porque não é cultura escrita que você não tem essa transmissão, essa valorização, né? Do saber que se recebe numa certa linha de ancestralidade. O que a gente tem quando o pastor ele é chamado, né, diretamente por uma experiência divina, né? É o empreendedor si mesmo, é a religião neoliberal. Né? Cria a sua própria religião. Né? Por que não? Se ela pagar bem, né? Se ela der certo no mercado, a gente vai e emplaca ela também. Então você tem isso entrando forte na hegemonia cultural pelas religiões que têm canais de televisão, que a gente assistiu durante décadas, né? Canais e mais canais que são concessões públicas do Estado, serem assim, traírem a função, o interesse público que é laico, né? E serem entregues para um discurso religioso. Daí, de repente, quando a gente se dá conta, é tarde demais. Por quê? Porque isso foi desfaçatez, isso foi displicência com a cultura, no sentido de que era possível ter feito outra política cultural. Um fato que a gente não pode negar nem desconhecer, que a emergência do universo evangélico neopentecostal cobriu a ausência do Estado. Ali onde o Estado não chegava, isso foi uma organização espontânea dentro dos guetos, dentro dos condomínios, dentro das comunidades isoladas e que, portanto, fazem uma função de tratamento do sofrimento e de rede de apoio em termos de educação, de saúde e de moralização de espaços onde as vidas podem se tornar erráticas. Né? Então, o que acontece? O sujeito entra num código disciplinar, isso protege o sujeito do envolvimento com o tráfico, isso protege o sujeito da violência doméstica porque reduz o alcoolismo, isso coloca uma rede de apoio profissional, de indicação de trabalhos, né? Não podemos desconhecer essa outra eficácia muito real e com relação à qual as pessoas comuns têm uma dívida simbólica que é correta, que é verdadeira. Né? Então você começa a fazer a crítica no atacado, né, da religiosidade, você dá um tiro na cabeça e não faz autocrítica, porque se isso aconteceu é porque de alguma forma a esquerda católica, o que aconteceu? Ela saiu do páreo, ela se hiperinstitucionalizou. A religiosidade deixou de ser uma matriz, como sempre foi no Brasil, de acolhimento de diferenças e de proteção contra o excesso de violência. Né? Contra os excessos de um poder assim excessivamente soberano. Né? Há uma batalha moral em curso, há uma batalha que, por exemplo, coloca no centro de gravidade da conversa a sexualidade.
né? Que era para os herdeiros de 68, que é a nossa alavanca de transformação no mundo, porque a sexualidade faz a gente sonhar, porque a sexualidade faz a gente ter um outro tipo de vinculação com a família. A sexualidade cria uma forma de subjetivação e de individualização. O que acontece num cenário marcado pela violência e pelo medo como afeto hegemônico? Né? Você renuncia à sua individualização, você renuncia a caminhar por suas próprias pernas e procura o refúgio em uma comunidade orgânica, que são as novas religiosidades ascendentes no Brasil. Eu escrevi para Boitempo, 5 anos antes disso. O Brasil vai gestar um novo fundamentalismo. Quando a gente discutiu o fundamentalismo islâmico, né? Lá, guerras Kuwait, Iraque, e a gente achava que isso tudo não tinha nenhuma relação com o Brasil. Nós estávamos assim, a crise de 2008 ia pegar só lá fora, a gente ia pegar uma ondinha. Erro técnico, político, estratégico e tático. Mas isso é uma tática clássica, né? Quer dizer, você incitar, você dar visibilidade para o demônio. Né? Pensa no que é a mulher para a retórica da Inquisição. Você tem que escrever livros e livros sobre como a mulher está no pacto com o demônio, veja como ela é ardilosa, veja como ela engana. A verdadeira repressão ela não funciona assim, silenciando completamente. Ela puxa, quando aquilo vem, o martelo a coloca para baixo, porque permite que cada um localize aquilo em si e opere a mais de recalcamento, uma renúncia dobrada das suas aspirações de satisfação. Agora, o que nós não estamos falando e que é urgente é que isso tem um preço, chama-se culpa. Culpa, ela acaba com a vida das pessoas, ela torna a vida das pessoas pobre, ela torna os laços assim atormentados. Só que se esse seria um instrumento para fazer girar o excesso de disciplinaridade das religiões, do outro lado a gente encontra uma esquerda excessivamente culpada. Né? Uma esquerda onde o afeto também é a culpa. Né? O afeto é também a culpa por ser da classe média, por ter estudado, por ter lido Marx, por não ser negro, por não ser mulher, por não ser LGBT e assim por diante. Né? As pautas identitárias não têm nada intrinsecamente desfavorável, mas elas se tornam assim regressivas quando colocam no seu horizonte a culpa como afeto fundamental. Nós vamos voltar aqui a uma discussão dos anos 50, uma discussão do início assim, da psicanálise como dispositivo, assim, discurso social. Né? Chega de culpa. Né? Agora, onde é que você vê esse discurso? Quem é que está falando isso? São só os pancadões e o funk, né? Que, enfim, consegue fazer uma alternativa a isso, mas é uma alternativa de difícil contextualização política. Né? A quantidade de sofrimento ela é proporcional à relação que a gente tem com ideais. Né? Ideais muito elevados fazem aquele sofrimento que seria até tolerável se ser vivido como uma coisa assim inadmissível. Também o sofrimento, quando ele é individualizado, quando ele é, por exemplo, simples efeito da sua falta de virtude moral, da sua falta de pensamento positivo, da graça que você não teve, né? Quer dizer, quando você individualiza o sofrimento e quando você infla os ideais, você tem uma situação de alerta amarelo para que o sofrimento se transforme em reatividade de violência, se transforme em depressão massiva, evolua para um suicídio, evolua para, vamos chamar assim, síndrome do Coringa. Né? Quem viu o filme vai entender exatamente o que está em jogo. Né? Ou seja, quando ele é privado do pouco apoio que ele tinha, né? Uma pessoa escutando os remédios que ele tomava, a coisa, vamos dizer assim, entorna o caos. Agora, no nosso caso, quando você fala em crescimento zero, quando você fala em números pífios, né, em termos de desemprego, em números ridículos em termos de crescimento do PIB, isso vai produzir uma descompressão violenta dos ideais. Né? Quem de nós aqui não ouviu, né, Guedes falando, é só dar um tapa na economia? Vai ser assim 6 meses. Vai ser um negócio assim, a gente privatiza. Vocês vão ver, o Brasil vai destravar. Né? Essas palavras, elas
elas não desapareceram no ar, elas estão aí. Né? E as pessoas ligam suas televisões todo dia e percebem que golpe, do golpe, do golpe, um dentro do outro. Né? Dizer, elas não vão virar assim, oh, estava errado, fui enganado pelo bobo. Não é assim, elas vão se recolher, mudar de assunto, achar que, bom, isso aí é intriga da oposição, e isso vai produzindo um ressentimento ou uma transformação, né, de uma outra natureza na relação com ideais, na relação com a política, na relação com ídolos, né, a vida real ela pode demorar, mas ninguém vive em estado de massa, é cansativo, tempo suficiente para conseguir manter-se enganado e à prova da realidade indefinidamente. A gente tende, né, a tentar bloquear esse discurso da violência com o discurso da paz. Né? E que é super importante, é o discurso do desarmamento. Mas, de certa forma, este discurso, ele conta com a posição da paz e dos direitos humanos, como um discurso, como um contradiscurso, como um discurso complementar, que no fundo assim, não é viril o suficiente, é covarde, é o discurso dos artistas, né? Quer dizer, é o passivismo como uma espécie assim, de inautenticidade. Né? A vida real, a gente sabe como é violência. Né? Então, vem essa turma falando essas coisas, eles são mentirosos. Né? Isso coloca a crítica ao discurso da violência numa situação difícil, porque ela precisa se colocar como, vamos dizer assim, uma reflexão sobre a violência num outro patamar. Por exemplo, vamos discutir o que é um filme, o que é uma peça de teatro, o que são níveis de violência, porque quando você puxa a coisa para o assassinato de jovens negros de periferia, ali na boca do caixa, as 70 mil mortes por ano e assim por diante, você cria uma franja em que é isso contra o resto. Todo o resto ficou igualzinho. Né? Isso não é bom. A gente na psicanálise não repudia os sentimentos hostis. O recalque da sexualidade é também o recalque da agressividade que existe em cada um de nós. O fascismo ele só funciona porque ele também recalca a tua capacidade de ser agressivo e hostil com aquilo que você sabe que merece ser objeto da tua agressividade. A questão é como é que você vai fazer isso. Quando você tem alguém vamos dizer assim, extrapolando os meios, essa franja de resistência, ela é assim neutralizada, mas ela pode ser recuperada. Ela pode ser recuperada pelo que eu chamo de uma oneiropolítica, né? Que é a ultrapassagem dessa oposição entre necropolítica, a política da morte, não vamos acabar com os inimigos, né? Vamos purificar o país, tira as pessoas que estão a mais, e do outro lado vamos fazer o quê? Nós vamos voltar para a biopolítica. Então, para as populações, e como que a vida é manipulável. Né? Tem uma terceira alternativa, que é a oneiropolítica, e ela envolve, sim, a possibilidade da gente responder com violência. No atacado, uma primeira resposta, isso vem da crise do neoliberalismo. Tá? A gente ainda está tendo em vista que o neoliberalismo é um grande inimigo, é uma forma de produção que cria vidas feitas às pressas, vidas que a gente que são matáveis, né? Mas o que está ficando mais claro é que o neoliberalismo deu errado. As políticas de austeridade deram errado na Grécia, na Islândia, em Portugal, elas deram errado genericamente. Né? Isso produz um vácuo que a política não suporta. Isso produz tentativas de reparação, de correção de rota, que é o quê? É Trump falando como um nacionalista, dizendo eu vou defender e subsidiar o meu Estado contra o mundo. O que é isso, rapaz? Há 4 anos, cadê a escola de Chicago dizendo o Estado não se meta, subsídios não, deixa a mão invisível no mercado. Esquecemos?
Isso é crise do neoliberalismo. Então, nessa crise, como você não tem, de fato, uma alternativa imediata à altura, emerge as soluções do baú da vovó, né? Você vai buscar lá fascismo, você vai buscar, enfim, uma tentativa de suturar essa crise gerada pelos ideais que você incorporou, que todo mundo incorporou, né? Quer dizer, vou jogar esse jogo por essa regra, deu errado, o que eu faço agora? Eu jogo pela da oposição? Não, eu vou voltar no passado mítico, né, no passado arqueológico, dessa forma de pensar. Hiperindividualização, financiarização, monopolismo. No fundo, é tudo isso aplicado a uma espécie de supercondomínio. Nós contra a rapa. Você acabou de assistir a conversa com o psicanalista Christian Dunker. Para ver mais entrevistas como essa, inscreva-se no canal do Brasil de Fato no YouTube para receber notificações. Acompanhe também as atualizações pelas redes sociais. Até semana que vem!